Olá, meus queridos professores e alunos, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Paulo Torres, de Química, e estarei aqui com vocês nesta aula. Então vamos ver o que nós teremos hoje. Aula 30, o objeto de conhecimento são fatores que influenciam a velocidade das reações, concentração e estado de agregação, pressão e catalisador, detalhamento, temperatura, pressão, superfície de contato, concentração dos reagentes e catalisadores. Então vamos para a nossa aula. Olha aí, sejam bem-vindos a essa cozinha maravilhosa. E é nessa cozinha que nós vamos começar falando sobre os fatores que influenciam na velocidade das reações. Importante entender que aqui nós estamos falando de cinética química. O que é cinética, né? Você também vê na física esse conteúdo chamado cinemática. Então, na física, cinemática é o movimento das coisas. Então, se você está andando, se você está correndo, se um objeto está se movendo, você vai analisar a cinemática. Mas quando nós estamos falando sobre a cinemática na química, nós estamos falando de cinética. Então, nós estamos falando das moléculas a nível molecular ali, você tem que pensar dessa forma, que elas estão ali se movendo e é isso que nós vamos analisar. Então, alguns dos fatores que nós temos aqui são temperatura de pressão, pressão, concentração dos reagentes, superfície de contato e catalisadores. Então, é importante entender que tudo que nós vamos falar aqui vai sempre influenciar a velocidade da reação química acontecer. Se ela vai ocorrer mais rápido ou se ela vai ocorrer mais lento, tá? E nada melhor do que nós iniciarmos aqui nessa cozinha falando desta panela de pressão. Nós vamos falar principalmente sobre a temperatura, dê uma olhada. Então, olha a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior será a velocidade da reação química. O que isso significa? Que à medida que eu estou aumentando a temperatura, por exemplo, aqui dentro dessa panela de pressão, à medida que eu aumento a temperatura, as moléculas ali dentro elas começam a ficar agitadas. Da mesma forma que nós temos a tendência, quando ficamos com calor, os membros tendem a ficar mais afastados, porque a gente começa a ter mais calor no corpo, começa a transpirar, e essa transpiração do nosso corpo é um processo de defesa. A gente transpira para que esse líquido que a gente está transpirando evapore e a gente fique com menos calor, tá? Ou seja, com frio. Então é esse o objetivo. Da mesma forma que quando eu acelero as moléculas, elas vão ficar mais agitadas e elas vão ter mais calor. Mas quando eu esfrio, elas ficam com menos calor. Então o importante aqui da temperatura é vocês lembrarem o que são os estados de agregação da matéria, o que acontece quando eu dou calor ou quando eu tiro o calor. Então para isso, dê uma olhada aí nesse vídeo. Olá meus queridos, professor Paulo aqui. Hoje eu vim trazer para vocês uma explicação sobre mudança de estado físico. Elas também são chamadas de estado de agregação. Como assim? Note aí que você está vendo que eu tenho um frasco onde eu tenho algumas moléculas ali que estão balançando. E essas moléculas elas estão agregadas, elas estão juntas. E esse estado é chamado de estado sólido. Quando eu vou aquecendo, essas moléculas elas começam a se soltar mais. Então note que o estado líquido é o estado que a gente tem das moléculas que estão mais soltas. Tá? Ah, professor, então o estado sólido é quando elas estão juntinhas. Exatamente, o líquido estão mais soltas. À medida que eu aqueço aqui, que você consegue ver algumas moléculas já subindo ali, é o estado gasoso, onde elas estão espalhadas. Então é importante você entender a diferença entre esses três estados. Mas uma coisa curiosa, note que aqui a gente tem o neônio, aqui nós temos o argônio, se comporta da mesma forma. Aqui nós temos o oxigênio, da mesma forma ele se comporta igual. Já a água, o que acontece? Da mesma forma, nós temos o estado gasoso, o estado líquido da mesma forma ali. Só que a água, ela tem uma curiosidade. Quando nós congelamos, e você já deve ter feito isso, se não é um experimento interessante de fazer em casa,
Quando você coloca água e enche uma garrafa de água e coloca na geladeira, o que acontece? Ela estoura essa garrafa por dentro. Porque quando a água congela, ela vai ter esse espaço, esse aumento de volume que é diferente aqui do oxigênio, que forma um quadradinho, toda celinha ali direitinho, mas a água tem essa característica. Então, eu gostaria aqui de mostrar para vocês e que vocês entendessem dessa aula todos os estados físicos, sólido, líquido e gasoso, tá bom? Então, até a próxima. E aí, bem legal, né? É importante você entender esses estados físicos, porque quando as moléculas, elas mesmo ali, quando vocês viram o vídeo, elas estavam no estado sólido, elas estavam vibrando. Porque, gente, nós temos calor no ambiente. Esse calor que teoricamente, professor, eu estou a 25 graus Celsius, eu tenho um líquido, é porque ele recebeu calor para estar no estado líquido. Então a água ali que está no estado líquido, ela recebeu esse calor. À medida que a gente vai esfriando a água, por exemplo, a 0 graus Celsius, ela congela, mas ela ainda está vibrando a nível molecular, ela ainda tem calor apesar de ter congelado. É importante você entender isso por causa do movimento. Lembra que a gente falou? O movimento das moléculas e essa influência. Tudo bem? Então, esse é um dos fatores que pode ali estar favorecendo que a reação ocorra mais rápido. Outro fator que nós vamos analisar é a concentração. Dê uma olhada. Na concentração, quanto maior a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da sua reação. Então é importante notar o seguinte, que quando eu falo concentração, eu estou falando as moléculas dentro de um frasco, tá? Então acompanha comigo. Vamos dizer que num frasco eu tenha A, uma bolinha, e eu tenha B, outra bolinha. Eu quero que essas bolinhas se choquem, mas imagine uma sala grande. Nessa sala grande, as chances dessa bolinha A bater com a bolinha B vai ser muito difícil. E aí, quando o A mais o B se chocarem, eu vou ter a formação do AB. Então, note que aqui a chance deles se chocarem, e vocês já devem ter visto, se chocarem de forma efetiva a ponto de ocorrer uma reação, é muito difícil. Já se eu pegar um frasco, onde aqui dentro eu tenha A, B, B, B. Então aqui eu tenho agora 3 moléculas de A e 3 moléculas de B. Aqui as chances dessas moléculas se chocarem e terem uma reação como visto aqui é bem maior. É por isso que quanto maior a concentração, maior a velocidade da reação. Ou seja, eu estou fazendo com que a reação ela ocorra de maneira mais rápida. E quanto menor a concentração, menor a velocidade dessa reação. Tá? Então, a gente vai ver a representação de 2 recipientes que apresentam um número de moléculas menor e maior respectivamente. Dê uma olhada aí na animação. Então, nessa animação, note que no lado esquerdo, nós temos aí só algumas moléculas, né, bem pouquinho, que elas vão estar se chocando para fazer a reação. Só que do lado direito, nós temos uma quantidade maior de moléculas, o que torna a reação bem mais rápida. Importante notar que, como eu mostrei no vídeo, e eu vou pedir para mostrar o vídeo novamente dessa animação, importante notar que essas moléculas elas não estão paradas, elas estão se movendo. Tá? Então, se elas estão se movendo, significa que elas se chocam ali no frasco. Então, elas já têm ali uma determinada quantidade de energia e vão estar se movendo até que elas se choquem e essa reação ocorra, tanto no primeiro quanto no segundo. Tá? Então, esse é mais um fator que acelera a reação. Um outro fator que nós podemos falar aqui é a superfície de contato. A superfície de contato, quanto maior a superfície de contato, maior será a sua velocidade de reação.
Professor, como assim? Nós temos aqui, ó, dois exemplos. Neste exemplo do lado esquerdo, nós temos um sorrisal, né, que está completo ali. E no outro, aconteceu alguma coisa que ele já dissolveu. O que é importante você entender aqui é o seguinte: eu tenho uma determinada situação onde esse material aqui, ele está completo, ele é um quadrado completo. E aí eu preciso que ocorra a reação química. Quando eu colocar ele em um frasco, o que vai acontecer? Vamos dizer que esse frasco tem um líquido, que o líquido vai entrar em contato com esse cara aqui. Importante lembrar que esse quadrado, ele está em forma tridimensional, ou seja, na verdade ele é um cubo, né? Eu não sou um ótimo desenhista, né? Mas vamos tentar aqui ver se eu consigo fazer um cubo para vocês. A gente tem isso, mais ou menos assim, né? Tentei. E aí você coloca ele aqui dentro, o que vai acontecer? Quando a reação for acontecer, a reação ela vai ocorrer nas bordas aqui desse sólido. E não vai ocorrer na parte interna, vai demorar muito para consumir e chegar até aqui na parte interna. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a superfície de contato, ou seja, eu tenho que quebrar esse integrante para aumentar a quantidade de contato com a água. Então, o que seria ideal? Seria ideal eu fazer vários cortes aqui. Então, fazer vários cortes para que eles virem pedacinhos. E esses pedacinhos eu coloque para que a reação possa acontecer mais rápido. Existem vários exemplos sobre isso. Mas é muito importante você entender visualmente isso, tá? Dê uma olhada aí. Nós temos essa imagem que mostra um açúcar, tá? E aí o açúcar tá ali, ó, dissolução do açúcar cristal. O açúcar cristal, ele é aquele mais grosso, principalmente quando a gente tem um açúcar, por exemplo, mascavo, né? E esse açúcar mascavo, ele é mais grosso. Então, o que vai acontecer? Quando ele cair em água, vai demorar ali para dissolver. Por isso que quando você aquece o líquido e coloca a água ali dentro, lembra quando a gente tem, né, vai fazer deixa eu dar um exemplo. Quando a gente vai aquecer a água e vai fazer uma comida, a gente coloca sal, a gente vai colocando mais e mais sal se a gente não prestar atenção que a comida fica salgada. Mas ela fica salgada porque, novamente, eu aqueci a água, eu coloquei bastante sal, as moléculas de água se agitaram e reagiram, né? Entraram mais em contato com aquele sal. Da mesma forma que o açúcar. O açúcar, ele está inteiro. Se eu quiser que dissolva mais rápido, eu vou ter que aquecer essa água, porque os choques entre as moléculas vão ocorrer com maior frequência. Então, como é que eu faço dissolver mais rápido, em vez de aumentar a temperatura? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar, tá? Eu tenho que quebrar essas moléculas para aumentar a superfície de contato, que é o que está fazendo aqui. O açúcar cristal, ele é um açúcar inteiro. Já o refinado, ele é todo quebrado ali. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, imagina que esse açúcar, o cristal, está sendo cortado em várias partes. E aí o que vai acontecer? É que a água vai bater em todas essas outras partes, aumentando a superfície de contato. É por isso que a gente tem que analisar o que a gente está utilizando para ter uma reação mais efetiva. Nós temos aí alguns exemplos, dê uma olhada. Olha, nós temos aí a madeira. A madeira tem gente que quer fazer, ou pode ser até o carvão, tem gente que quer fazer com que a madeira, aquela tora enorme, fique no fogo e pegue fogo rapidamente. Não vai conseguir. Porque para eu poder queimar tudo aquilo, vai demorar muito tempo. Qual é a forma mais fácil de levantar o fogo? Você quebra em várias partes. É por isso que quando você vai fazer ali o seu churrasco,
Se você for utilizar madeira, tem algumas pessoas que preferem madeira, você tem que cortar em pedacinhos para que o fogo pegue. Quando o fogo pegar, aí você traz algumas madeiras maiores, para que essas madeiras maiores queimem mais devagar. Da mesma forma, o carvão. Você pega pedacinhos pequenos que vão pegar fogo mais rápido, e aí eles vão ser consumidos mais rápido também, mas aí os carvões que são maiores, eles já vão pegar ali uma brasa, né? E essa brasa vai ficar ali queimando durante bastante tempo. Outro exemplo que a gente tem ali é uma placa de aço, e aqui a gente tem um bombril. O bombril é como se você pegasse um prego, e esse prego você quebrasse ele em várias partes, tá? Então aqui a gente tem uma palha de aço. É uma palha de aço. O aço está ali. Imagina você poder queimar o aço. É o que a gente faz com essa palha. Não sei se você já fez em algum momento, tá? Pegou ali, né, o bombril, botou fogo e começou a rodar. Se não fez, faça. É muito legal, tá? A ideia que dá ali, né, de como ela está pegando fogo e você roda, ela vai consumindo aos poucos, e quando você está rodando, você aumenta a quantidade de oxigênio. Aumentando a quantidade de oxigênio, ela queima mais rápido do que você deixar ela parada. Tá? É um experimento muito legal. Da mesma forma, quando você vai cozinhar alguma coisa, acompanha comigo. Se quando eu tenho pedaços maiores, fica mais difícil de pegar fogo, ou mais difícil de dissolver, quando eu corto, fica mais fácil de dissolver, fica mais fácil de pegar fogo. Da mesma forma são os alimentos. Os alimentos você vai ter aí que quando você coloca uma batata inteira ali para amolecer, ela vai demorar mais tempo do que você colocar ela cortada, né? Inclusive, sempre que eu trago comida aqui, eu fico com uma fome de comer essas comidas, rapaz. Mas tudo bem. O que acontece? Quando eu corto essas batatas em pedaços, eu faço com que o processo de cozimento seja mais rápido. É por isso que a gente faz esses cortes, tá? Então é importante entender que a química, como eu mostrei no início, ela também está na cozinha. A gente falou de temperatura, a gente falou de concentração e a gente está falando agora de superfície de contato, tá? Outra coisa que é interessante também falar é em questão do fogo, né? Por que a gente abana o fogo ali? No churrasco, ao abanarmos o fogo, aumentamos a concentração de gás oxigênio disponível para ser queimado. Então note o que eu falei anteriormente. Quando você vai fazer ali, né, o seu churrasco, o que acontece? Você coloca ali pedaços pequenos, e esses pedaços pequenos, o que vai acontecer? Eles vão pegar fogo e os maiores vão pegar brasa. Para que eu faça com que essa reação ocorra mais rápido, ou seja, a brasa comece a consumir mais aquele carvão, eu começo a abanar. Mas tome cuidado. Churrasqueiro, se você está abanando, significa que você vai consumir o carvão a mais tempo. O ideal é você deixar ali marinando aos poucos aquela placa ali em cima. Quando você coloca aquela picanha, chega que faz aquele barulho gostoso, né? Então, o importante é você não utilizar ali o vento, porque você vai consumir muito do teu carvão e vai acabar a festa muito rápido, porque o carvão vai ser tudo consumido. Importante dizer que, como vocês podem ver aí nessa churrasqueira, ele abaixa. Professor, com a pressão eu também posso aumentar ali a reação química? Exatamente. Como a panela de pressão que vocês viram no início, quando você abaixa, né, essa tampa, o que você faz é que o calor vai estar ali dentro e a pressão vai começar a aumentar. A pressão e a temperatura, elas são diretamente proporcionais. O que acontece? Quando você aumenta a pressão, a temperatura aumenta também. Acompanha comigo. Não são bolinhas? A gente não está falando de cinética química. O que acontece quando você coloca essas bolinhas em um determinado espaço e você aperta esse espaço, você diminui as bolinhas, o espaço que elas vão andar. Então elas iriam demorar, iam gastar energia para andar até certo ponto. Quando eu diminuo esse espaço, eu faço com que o mesmo espaço, a mesma energia que ela ia usar
para 2 metros, vamos dizer, ela use para 1 metro, então ela vai ser muito rápida. Então aumenta a temperatura, ajuda a pressão a cozinhar mais rápido. Por isso que você faz feijão ali na panela de pressão. Daria para fazer normal? Daria, mas ia demorar um tempão. Tá vendo? Química também está na sua cozinha. Falando em cozinha, vamos ver aí sobre catalisadores. Dê uma olhada. Então nós temos aí os catalisadores, eles são processos essenciais no nosso dia a dia, tá? Os catalisadores, nós temos os catalisadores orgânicos e nós temos os catalisadores inorgânicos. Qual é a diferença? O orgânico está no nosso corpo, o inorgânico geralmente foi feito no laboratório, tá? Então é essa derivação. O inorgânico vai utilizar compostos inorgânicos. Então, um exemplo que eu posso dar de orgânico é a amilase. A amilase salivar, isso aqui você já viu na biologia. Quando você coloca um pão na boca, o que acontece? Esse pão, para ele poder ser digerido, ele primeiro na boca, ele reage com esse catalisador. Para que as ligações entre ali os carboidratos sejam quebradas, tá? Por isso que é amilase, ela está quebrando o amido. Então, lase é quebra. Então, os catalisadores no nosso corpo, eles são essenciais para fazer as reações químicas. Da mesma forma, os inorgânicos ajudam a gente a entender vários processos. Então, qual é o objetivo do catalisador? Eles são substâncias capazes de acelerar uma reação sem sofrerem alteração. E aqui é alteração permanente, isto é, não são consumidas durante a reação. Então, por exemplo, se eu tenho uma reação com A mais B e eu coloco o catalisador aqui, que geralmente está em cima da reação, no final eu vou ter A, B. E esse catalisador ele é restaurado no final. Então eu pego o catalisador de novo e posso fazer outra reação e assim por diante. Ele não são consumidos, tá? Nós não teremos eles aqui consumidos. É muito importante você entender isso, principalmente se você vai fazer vestibular, já caiu várias vezes. Beleza, professor, já entendi que não é consumido. Então, o que acontece aqui com o catalisador? Este gráfico aqui é um gráfico que você já viu anteriormente, onde a gente tem o reagente e o produto. Como o reagente é maior, a variação de entalpia aqui vai ser negativa. Tá? E nesse caso aqui vai ser menos 20. Então, se vai ser menos 20, essa é uma reação exotérmica. E se é uma reação exotérmica, significa que libera calor. Só que o que eu quero mostrar aqui para vocês é isso aqui, ó. Nós temos aqui esse gráfico e esse gráfico me mostra a energia de ativação. Essa energia de ativação é a energia para ativar uma reação química, tá? Só que sem catalisador ela é muito alta. Já com catalisador é uma outra situação, ó. Ela é desse tamanho. Então a energia de ativação com catalisador, ela diminui drasticamente, faz com que a reação ocorra muito mais rápido. Então é importante entender o papel do catalisador em qualquer reação química. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês que é do nosso dia a dia. Dê uma olhada aqui nesses dois exemplos, que é uma banana ali, que essa banana foi guardada em um saco onde a gente tem uma maçã, tá, dentro. Então foi feito esse experimento. A gente tem dentro de um saco ali essas bananas, no primeiro exemplo. Já no segundo, temos as mesmas bananas do mesmo pé, tá? Do mesmo jeito, estavam as duas iguais. E aí, nesse exemplo aqui, eu não tenho a maçã, ela está guardada dentro de um saco. O que acontece aqui? A maçã e a laranja, tá? As frutas em gerais, mas a maçã e a laranja liberam em maior quantidade, elas liberam uma substância chamada etileno, que é utilizado para amadurecer, tá? E essa substância da maçã que é liberada de forma gasosa. Então note que no primeiro exemplo, se eu quero amadurecer mais rápido uma banana ou qualquer outra fruta, eu deixo ela em contato com a maçã.
Ah, professor, quer dizer que se eu colocar, tem uma palma de banana, colocar uma maçã ali, vai fazer com que ela amadureça mais rápido? Vai, porque a maçã libera o etileno. Ah, eu quero reagir mais rápido, eu coloco dentro de uma sacola? Não, a sacola vai inibir porque eu não tenho oxigênio. O oxigênio faz com que ocorra o amadurecimento mais rápido junto com a maçã. Já se você não quer que amadureça, você coloca dentro de um saco sem a maçã. E aí essa banana vai durar mais tempo, ela não vai amadurecer tão rápido. E outra coisa que você pode fazer também é colocar na geladeira. Aí você diminui a temperatura ainda mais. Então, sem catalisador, sem oxigênio para reagir ele para estar decompondo, né, para amadurecer essa maçã, e sem a temperatura. Então, você vai durar mais tempo. Tá vendo como você pode conservar os alimentos por bastante tempo, utilizando aí, a gente está falando de frutas, utilizando ou não utilizando a maçã. Mas eu quero dar aqui um exemplo prático de tudo que a gente falou aqui, de temperatura, de superfície de contato e de concentração em um vídeo. Então dê uma olhada aí. Olá, meus queridos! Hoje eu trouxe um experimento para vocês que nós vamos falar sobre cinética química. Especificamente, superfície de contato, nós vamos falar também sobre temperatura e nós vamos falar também sobre concentração. Então eu vou utilizar aqui água, temperatura normal, água quente, aqui nós temos o sonrisal, né, o vitamina C, pode ser um dos dois, não tem problema, vinagre e bicarbonato de sódio. Eu vou colocar eles para reagir aqui e você acompanha aí e daqui a pouco o professor explica o que está acontecendo em cada uma delas. Acompanhe aí. Nesse primeiro experimento, você consegue ver que eu tenho um copo com água quente e um copo com água na temperatura normal. Então, quando eu colocar o sonrisal em cada um deles, você vai ver a experiência sendo mais rápida no copo de água quente. Dê uma olhada aí. Agora nesse experimento você tem um sonrisal inteiro, né, uma vitamina C inteira e uma toda quebrada. Aqui a superfície de contato, ou seja, ela quebrada vai dissolver mais rápido e a outra vai dissolver mais devagar. Agora nesse terceiro experimento nós vamos usar a concentração. Em um copo vai ter mais vinagre e um outro vai ter menos. Adicionando bicarbonato de sódio, em um vai reagir uma maior quantidade e um outro vai reagir menos. E aí, bem legal, né? Importante salientar que todos esses experimentos são apenas utilização dos fatores que nós acabamos de ver, de fazer com que a reação corra mais rápido ou mais lento. Você pode, inclusive em casa, agora analisar tudo que você está fazendo em relação à cozinha, ou se você está colocando alguma coisa para reagir ou não, e aí você vai ver que a reação pode ocorrer mais rápido, pode ocorrer mais lento. No primeiro exemplo, nós falamos sobre a concentração e colocamos ali as pastilhas, né? A água mais quente vai fazer com que ela ocorra mais rápido. Mas se eu junto com o segundo fator, que é a superfície de contato, coloco a água mais quente com ele quebrado, vai reagir mais rápido ainda, tá? Então, na última, note o seguinte, que a quantidade de pó que eu coloquei nos dois é a mesma, tá? A diferença é que no outro eu coloquei mais vinagre. O pó ali é o bicarbonato de sódio. O outro teve uma reação maior. Bem legal, né?
Então, espero que tenha entendido tudo. Fique com Deus e até a próxima.